a Bíblia Nossa de Cada Dia. O texto de hoje é Mateus capítulo 12. Escolhi alguns versículos para destacar nesta reflexão. Começando com os versículos 5, 6 e 8. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Versículo 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. O texto que agora lemos, tentando fazer aqui uma breve síntese, uma síntese do capítulo 12 de Mateus, que é um dos mais importantes sobre a missão de Jesus. Este capítulo mostra que aí está o início da oposição à missão de Jesus. E o clamor contrário começou exatamente com as afirmações de Jesus sobre ele mesmo. Precisamente quando ele se declara que é maior do que o templo. Logo em seguida, Jesus declara que é Senhor até do sábado, portanto, maior que o sábado. Logo depois, Jesus afirma no versículo 41 que ele é maior que Jonas, um dos profetas. E por último, declara ser maior ou mais que Salomão. Os milagres proviam ampla evidência para estas afirmações. E a cura que ele realizou no sábado levou os fariseus a querer matá-lo. Quando Jesus ficou sabendo dessa trama para destruí-lo, ele retirou-se. Mas o evangelista Mateus, ao narrar estes eventos, afirma que a profecia de Isaías foi cumprida literalmente. E por isso, dos versículos 17 ao 21, Mateus declara o que Isaías havia escrito, havia profetizado, e hoje encontramos no capítulo 42, dos versículos 1 ao 4. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Com esta eminente e forte declaração, com essa extraordinária afirmativa, o evangelista Mateus deixa claro que o que Jesus havia declarado é uma verdade absoluta. Ele disse: aqui está quem é maior do que o templo. E ele associou o sábado ao templo, porque falou do trabalho dos sacerdotes que, no templo, violavam o sábado e ficavam sem culpa, visto que Jesus estava sendo acusado juntamente com os seus discípulos
de estarem fazendo o que não era lícito, segundo o pensamento dos fariseus, que se fizessem um sábado, Jesus respondeu com as Escrituras: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quando Jesus afirma isso, deixa os fariseus enfurecidos, pois eles consideravam o templo um lugar extremamente sagrado e nada poderia, de forma nenhuma, diminuí-lo. Ao mesmo tempo, quando cita uma escritura do Antigo Testamento, Jesus afirma: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Em outras palavras, Jesus está afirmando: aqui está quem é maior do que o templo, aqui está quem é maior do que os sacerdotes, aqui está quem é maior do que o sábado. E por último, depois de falar da árvore e seus frutos, depois de confrontar os fariseus que o haviam acusado de expulsar demônios por meio de Beelzebu, Jesus os contraria afirmando que eles haviam blasfemado contra o Espírito Santo. E, por último, Jesus fala do sinal do profeta Jonas. E por isto declara: eis aqui está quem é maior do que Jonas, quem é mais do que o profeta Jonas. Quando os fariseus pediram por algum sinal, Jesus comparou a si mesmo com o profeta Jonas, aludindo à sua própria morte e ressurreição. Estas palavras foram a primeira menção específica de seu sofrimento futuro. Jesus repreendeu os fariseus ao citar os exemplos históricos da disposição dos gentios que se propuseram a ouvir a Jonas e a ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas reconheciam a importância dessas mensagens por meio de meros homens. Contudo, ali estava Jesus, o verdadeiro Messias, o eterno Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, esperado por toda a nação. Porém, os líderes religiosos que estudavam as Escrituras não reconheciam aquele que estava diante deles. E é por isso que Jesus declara: eis aqui está quem é maior que Jonas, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Fique com estas palavras e continue crendo em Jesus, reconhecendo diariamente que Ele é maior que o templo, maior que o sábado, maior que Jonas, maior que Salomão. Na verdade, Ele é incomparável. Não há ninguém como Jesus. Jamais existirá outro Jesus. Ele é o maior personagem que já palmilhou nesta terra. Ele é o meu e o teu Salvador, hoje e sempre. Amém.